Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Assim, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais uma homilia diária, momento privilegiado de meditação e aprofundamento do Santo Evangelho de cada dia. Assim, antes de prosseguirmos com a meditação do Santo Evangelho, recordamos que hoje a Igreja celebra a memória de São Bernardo de Claraval. São Bernardo nasceu em 1090, na França, em uma família nobre. Aos 22 anos, entrou no mosteiro de Cister e depois fundou o mosteiro de Claraval, com 12 companheiros, entre eles vários familiares. Para ele, a vida monástica se fundamentava em trabalho, contemplação e oração, tendo Cristo e Maria como centro. Bernardo se destacou como mestre espiritual, teólogo e escritor, deixando obras como De Dirigendo Deo, onde escreve e descreve os 4 graus do amor, sendo eles, primeiramente, amar-se a si mesmo, segundo, amar a Deus por interesse próprio, terceiro, amar a Deus por Ele mesmo, quarto, amar a si mesmo somente em Deus. Também escreveu em defesa dos templários, elogiando sua fé e simplicidade. Grande pregador e conselheiro da Igreja, influenciou reis, papas e concílios. Faleceu em 20 de agosto de 1153. Foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III. O Papa Pio XII escreveu a carta Doctor Mellifluus em sua honra, destacando sua devoção a Cristo e a Maria. Bernardo é lembrado como pai espiritual dos cistercienses, mestre da oração e doutor da Igreja, cujo lema espiritual pode ser resumido na frase: Jesus é mel na boca, suave melodia aos ouvidos, júbilo no coração. Peçamos sua intercessão por todos nós, pela Santa Igreja, também por todas as nossas necessidades temporais e espirituais. Voltando para o Santo Evangelho de hoje, este Evangelho apresenta-nos uma das parábolas mais desconcertantes e ao mesmo tempo mais luminosas de Jesus, a parábola dos trabalhadores da vinha. O texto nos coloca diante da lógica divina, que não se orienta pelos cálculos humanos de meritocracia, mas pela generosidade do amor. Deus é o patrão da vinha e nós, seus trabalhadores, somos chamados em diferentes momentos, mas todos recebemos a mesma paga, ou seja, a salvação eterna. Logo no início, Jesus nos mostra um patrão que não se cansa de sair ao encontro de pessoas para levá-las à sua vinha. Sai de madrugada, depois às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5 da tarde. Essa insistência em chamar novos trabalhadores nos revela a paciente misericórdia de Deus, que não desiste de nenhum de nós, que vai ao nosso encontro nas diferentes fases da vida. Como nos lembra Santo Agostinho, Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós. Ele respeita a liberdade humana, mas continuamente oferece sua graça para que possamos responder. A grande surpresa da parábola está no final.
todos recebem o mesmo salário, uma moeda de prata. Quem começou de madrugada, quem suportou o peso do dia e o calor, recebe o mesmo que aqueles que chegaram às 5 da tarde e trabalharam apenas 1 hora. Aqui surge a murmuração dos primeiros: não é justo. E é justamente nesse ponto que o Evangelho nos desconcerta. Nossa lógica humana, marcada pela comparação, pela competição e pela justiça contratual, se choca com a lógica divina, que é marcada pela graça gratuita. Como afirma São João Crisóstomo, a justiça de Deus não se mede pelo mérito humano, mas pela abundância da sua misericórdia. O salário não é fruto de esforço humano, mas dom do amor de Deus, que deseja oferecer a todos a mesma vida eterna. A parábola nos recorda que ninguém entra no céu por seus próprios méritos. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 1996, a graça é um favor, o auxílio gratuito que Deus nos dá para responder ao seu chamado, tornar-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina e da vida eterna. A reação dos primeiros trabalhadores nos revela algo muito humano: a comparação. Eles não se alegram com a generosidade do patrão, mas murmuram, sentem-se injustiçados e invejam os que receberam a mesma paga. Quantas vezes em nossa vida espiritual caímos nessa mesma tentação? Pensamos: eu sempre fui fiel à igreja, sempre cumpri com os meus deveres, enquanto outros viveram afastados e no fim da vida são também acolhidos por Deus. Onde está a justiça? Mas essa murmuração revela uma visão distorcida de Deus, como se ele fosse um contador que soma méritos. Deus, ao contrário, é Pai misericordioso que se alegra em acolher tanto o filho que esteve sempre em casa, quanto o filho pródigo que retorna no último instante. Não há perda para quem começou cedo. Pelo contrário, há a alegria de ter estado mais tempo na vinha do Senhor, servindo-o e experimentando a sua presença. São Tomás de Aquino dizia que a maior recompensa do justo não é o prêmio que receberá no céu, mas já nesta vida poder participar da obra de Deus. Quem serve desde cedo tem o privilégio de viver mais tempo na intimidade com o Senhor. Outro ponto fundamental da parábola é a esperança para os que chegaram tarde. Aqueles contratados às 5 da tarde representam os que talvez passaram boa parte da vida afastados de Deus, mas que pela graça se deixam tocar e entram na vinha. Aqui vemos a paciência divina que nunca fecha as portas. Pensemos no bom ladrão, Dimas, que na cruz, nos últimos momentos de vida, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E recebeu a mesma paga: hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos mostra que a misericórdia de Deus é sempre maior do que o peso de nossos pecados. São João Maria Vianney dizia: não é o pecador que volta para Deus pedindo perdão, mas o próprio Deus que corre atrás do pecador e o faz voltar a Ele. O Evangelho de hoje é, portanto, uma mensagem de esperança. Nunca é tarde demais para começar a trabalhar na vinha do Senhor. Queridos irmãos, o que significa viver essa parábola em nosso tempo, então, neste momento atual? Em primeiro lugar, significa acolher a lógica da graça e não viver a fé como um comércio de méritos. Deus não nos deve nada. Ao contrário, tudo o que temos é dom. Em segundo lugar, significa não cair na tentação da inveja espiritual, mas alegrar-se com a salvação dos outros. A comunidade cristã só cresce quando aprendemos a celebrar a bondade de Deus derramada sobre nós. Em terceiro lugar, significa responder hoje ao chamado de Deus. Talvez alguns de nós estejam no meio-dia da vida ou até no fim da tarde, mas ainda há tempo de entrar na vinha.
Papa Francisco dizia na Evangelii Gaudium: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Não importa se encontramos Jesus cedo ou tarde. O que verdadeiramente importa é que nos deixemos encontrar. Estimados irmãos e irmãs, a parábola dos trabalhadores da vinha nos convida a abandonar a lógica da comparação e da meritocracia e a entrar na lógica da graça. Todos recebemos a mesma paga, que é a vida eterna, porque Deus é bom. Que aprendamos a alegrar-nos com a generosidade do Pai, sem murmurações, e que saibamos entrar em sua vinha com o coração disponível, seja de madrugada, ao meio-dia ou às 5 da tarde. O essencial não é a hora da chegada, mas a resposta ao chamado. Peçamos a intercessão de Maria, a mulher que disse sim desde cedo e permaneceu fiel até o fim, para que também nós possamos perseverar no serviço da vinha do Senhor e que no final da vida recebamos das mãos do Pai a moeda de prata que não passa, a alegria de estar para sempre em sua presença. Rezemos assim. Obrigado, Senhor Jesus, porque nos chamastes. Independentemente do momento em que nos chamastes, eis-nos aqui. Que possamos crescer cada vez mais na vossa santa presença, que possamos buscá-lo, amá-lo, servi-lo, na igreja e nos irmãos. Isso vos pedimos por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São Bernardo. Assim seja. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.